Falamos agora da Lavoro, dona de uma das maiores redes de distribuição de insumos do país. E ela anunciou na manhã dessa quarta que entrou na Justiça de São Paulo com um processo de recuperação extrajudicial. O processo envolve a repactuação de cerca de 2,5 bilhões de reais, de dívidas com fornecedores. E o diretor editorial do AgFeed, Luiz Fernando Sá, vem conversar com a gente e conta os detalhes, então, desse pedido de recuperação extrajudicial por parte da Lavoro. Luiz, bem-vindo, boa tarde. Olá, Muriel, boa tarde, obrigado. Bom, Muriel, como você disse, é mais um terremoto aí para abalar esse segmento de distribuição de insumos agrícolas. Ele iniciava uma recuperação depois de 2 anos aí de vendas e margens em baixas, mas o caso aí da Lavoro é bem verdade, era uma bola já meio cantada no mercado. Ainda assim, a gente acredita que vai trazer impactos no varejo de produtos agrícolas nas próximas semanas. Eu disse bola cantada, Muriel, porque desde o último trimestre do ano passado, já se especulava em quando e como a Lavoro recorreria a algum instrumento jurídico para postergar o pagamento de dívidas, ganhar tempo e reorganizar as suas finanças. Esse roteiro já foi percorrido por outra gigante do setor, que foi a AgroGalaxy, né, que hoje está em recuperação judicial, e agora chegou o dia da Lavoro. Curiosamente, até, Muriel, é um dia 18, né? A concorrente, a AgroGalaxy, pediu RJ há exatos 9 meses, em 18 de setembro. E a semelhança ali entre os dois grupos é de fato grande, assim, por isso as especulações prosperaram depois da RJ da AgroGalaxy. Isso porque as duas empresas são controladas por gestoras importantes do mercado financeiro, a AgroGalaxy pelo Aqua Capital, a Lavoro pelo Pátria Investimentos. As duas investiram pesado em aquisições nos anos de vacas gordas do setor e foram pegas altamente endividadas quando essa maré virou. A fórmula escolhida para a reestruturação das dívidas, no entanto, é diferente. A AgroGalaxy optou pela recuperação judicial, e incluiu nela todas as modalidades de credores, somando uma dívida aí de cerca de 4 bilhões. Já a Lavoro escolheu o caminho da recuperação extrajudicial, e nela ela listou apenas as dívidas com fornecedores. A Lavoro também se limitou às divisões de distribuição no Brasil e a Perterra, que é uma empresa do grupo focada na importação de defensivos genéricos para comercialização nas lojas do grupo. Então, não entraram nessa operação a divisão de negócios na América Latina, que a Lavoro também mantém, e a divisão Crop Care, que é de uma indústria de insumos. Com isso, o valor que está sendo repactuado, como você citou, é de 2 bilhões e meio de reais. Ficaram de fora também, nesse caso, os credores financeiros e os produtores rurais que entregaram grãos para a companhia em troca dos insumos agrícolas. Depois eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu aí com os credores financeiros. E por que a recuperação extrajudicial e não a judicial, Muriel? A diferença, em grande parte, é processual, né? Na extrajudicial, o processo começa com a apresentação de um plano à justiça, que é o que a Lavoro fez hoje, e em 90 dias a empresa precisa demonstrar que esse plano tem apoio correspondente a mais de 50% das dívidas listadas. Nesse meio tempo, a justiça, né, o juiz encarregado do caso, avalia os termos do plano e, se estiver tudo de acordo com as normas da lei, homologa a recuperação. Já a recuperação judicial, que foi adotada pela AgroGalaxy, o processo começa com um pedido, né, a argumentação de que é necessária essa proteção judicial, e depois da entrada desse pedido é que começa a contagem do prazo para a elaboração desse plano de recuperação, que precisa ser aprovado em assembleia pela maioria dos credores. Então, assim, ao iniciar esse processo aí de recuperação extrajudicial, a Lavoro, como eu disse, apresentou uma proposta de pagamento dessas dívidas, desses 2 bilhões e meio. Ela dividiu os credores em 5 diferentes categorias
que variam aí conforme o tamanho da dívida e dos créditos oferecidos à empresa. Bom, a principal categoria é a categoria dos credores especiais, que são aqueles de maior porte, né, as grandes indústrias aí de insumos. Eles vão receber 100% do principal, 100% dos seus créditos ali com a empresa, com juros corrigidos pelo IPCA, sendo que 20% ou até 40% no caso de dívidas em dólares vão ser pagos em produtos mantidos em estoque e o saldo será quitado em 8 parcelas semestrais que vão começar a ser pagas agora em setembro de 2005 e depois e vai até abril de 2009. Já os credores gerais, que deve ser em número aí a maior categoria, terão 10% pagos em produtos mantidos em estoque e o restante em 10 parcelas semestrais, também de setembro de 2025 a abril de 2030. Foi criada uma categoria específica para sementeiros, né, que são os que produzem sementes, que em geral são empresas menores, com maior dificuldade de fluxo de caixa, então eles vão ter aí também o recebimento integral dos valores devidos, também corrigidos pela inflação, IPCA no caso, e são só apenas 5 parcelas semestrais que começam a ser pagos agora em outubro de 25 e vão até setembro de 27. E tem ainda os credores pequenos, que receberão uma parcela aí de até 50 mil em um pagamento único, e isso vale, claro, para os credores que concordarem com o plano, que a Lavoro chama de apoiadores. Os não apoiadores, né, esses vão sofrer um deságio de 50% da dívida e o pagamento será feito em parcela única com correção pelo IPCA, mas apenas a partir de junho de 2032. Então, eles vão ter que esperar 7 anos para começar a receber. Eu conversei com o CEO da Lavoro, o Rui Cunha, e ele me disse que já tem o apoio aí de quase 40% dos credores. Entre eles, pelo menos 3 grandes multinacionais de insumos, nomeadamente a BASF, a FMC e a UPL, 3 grandes indústrias aí do setor. Ele disse que está confiante que vai atingir os 50% bem antes do prazo aí previsto, e que essa percepção vem do fato de que eles já vinham mantendo, né, conversas bilaterais aí de renegociações com esses credores desde o ano passado, com relativo sucesso. Essas conversas se intensificaram este ano, mas a julgar pela decisão tomada agora, não foram, evidentemente, suficientes para equacionar o fluxo da caixa da empresa, né? Então, a recuperação extrajudicial foi adotada, segundo o Cunha, porque era preciso estabilizar a situação e garantir que a empresa teria estoques para manter a operação, sobretudo agora, né, que estamos às portas aí do início de uma nova safra. Só rapidamente para concluir, eu falei que eu explicaria o que aconteceu com os credores financeiros, né? Sim. Esses credores têm cerca de 1,2 bilhão a receber. E o Cunha disse que foram conversas individuais e que eles praticamente resolveram a questão nessas conversas individuais, então por isso eles não entraram no bolo aí da recuperação judicial. Eles adiaram o pagamento do principal por um prazo de entre 4 e 5 anos, em média. Nesse período, a empresa seguirá pagando juros, mas já garante aí um alívio nos desembolsos para buscar essa reestruturação aí do seu caixa, né? Lembrando que a Lavoura é listada na Nasdaq, lá nos Estados Unidos, então esse processo teve que ser comunicado lá. As ações não têm grande liquidez, mas de qualquer forma é importante acompanhar como é que elas vão se comportar nos próximos dias. Amanhã é feriado aqui, né? Mas o mercado está aberto lá, então vai dar para a gente acompanhar de perto aí, Muriel. Perfeito, Luiz. Obrigada, viu? Bom fim de semana para você, bom feriado. Para você, eu estarei aqui no Ih, plantão, mas desejo um ótimo feriado a todos. obrigada, bom trabalho para você então.